Olá, pessoal. Vamos para o nosso sexto vídeo falando sobre a classificação dos setores censitários. Realizar a coleta do censo em áreas urbanas envolve determinada estratégia que difere das utilizadas nas áreas rurais. Em virtude disso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas. Essa classificação dos setores censitários em urbanos e rurais também serve de base para a divulgação dos dados estatísticos. A tabela a seguir indica resumidamente as classificações dos setores censitários em situações urbanas e rurais. Nós temos categoria, classificações e definições. Então, a categoria área urbana. Classificações. Área urbana de alta densidade e edificações. Definições. Área urbana com alta densidade de edificações. Área urbana de baixa densidade de edificações. Área urbana com baixa densidade de edificações, processo de expansão urbana, áreas verdes desabitadas, entre outras. Núcleo urbano, aglomeração ou aglomerações urbanas separadas das cidades e vila por meio de 1 quilômetro ou que, superando essa distância, apresente características urbanas, loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios. Área rural, aglomerado rural, caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distante entre si, não mais que 50 metros, e separado da franja das cidades e vilas por mais de 1 quilômetro, com exceção dos núcleos urbanos. Área rural, exclusivo aglomerado. Áreas de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílio e pela presença usual de estabelecimento agropecuário. Atenção! Cada uma dessas situações requer procedimento de coleta específico do recenseador. Isso aí você vai aprender no dia do treinamento. Você vai ter mais detalhes sobre essas situações. Além da distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras formas de organização territorial, as quais dá o nome de tipos. Os tipos encaixam-se dentro da classificação que o IBGE faz dos setores censitários, quando divide o território para fim de coleta de dados. Tipos e definições. Tipos não especial. Setor censitário, definição, setor censitário que não se enquadra em nenhuma outra classificação em tipo. Aglomerado subnormal. Definição, forma de ocupação irregular de terreno de propriedade alheia, público ou privados, para fim de habitação em área urbana e, em geral, caracterizado por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. Tipo, quartel e base militar. Definição, setor censitário de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento, acampamento. Definição, o alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado a uma instituição, como universidades ou empresas, destinada a oferecer moradia por período temporário.
O acampamento é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Definição: setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílio, onde não foi identificada a presença de domicílio. Agrupamento indígena. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas. Desculpa aí, pessoal. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas, especialmente e por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional. Setor censitário relacionado às unidades prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes. Convento, hospital, ILPI e IACA. É o setor censitário dos domicílios coletivos relacionado ao acolhimento de crianças ou idosos. Os conventos e aos hospitais que contenham cada um mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agrovila do PA, projeto de assentamento. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontra associado a projeto de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de família e determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola. Setor censitário em que existe 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contíguas, especialmente e por vínculos familiares ou comunitários. E aqui abaixo estão os termos asilo e orfanato. Embora de uso popular, deixaram de ser adotadas pelas instituições políticas públicas e foram substituídas por ILPI, instituições de longa permanência para idosos, e o IACA, instituições de acolhimento a criança e adolescentes. Em resumo, os setores censitários podem ser classificados quanto à sua situação ou tipo, isto é, em 5 situações e 10 tipos. Por exemplo, deixa eu carregar aqui, conectar aqui a bateria, senão ele vai descarregar. Só um minutinho. Bom, em resumo, os setores censitários podem ser classificados quanto à sua situação ou tipo, isto é, em 5 situações e 10 tipos. Por exemplo, um setor censitário que se localiza em área urbana e não rural pode ter como situação área urbana de baixa densidade de edificações e ter como tipo quartel base militar, isto é, ele é um quartel localizado numa área urbana mais abrangente, que inclui outros setores censitários e outras formas de organização. Tipos e situações representam justamente estruturas territoriais. Estruturas territoriais são as formas pelas quais os agrupamentos humanos se organizam. No caso do exemplo acima, um grupo menor se organiza sob a forma de um quartel dentro de uma área maior, que é urbana e com pouca aglomeração de edificações. Entretanto, em alguns casos, as estruturas territoriais podem não atingir o quantitativo mínimo de domicílio ou habitante para ser isolada em setores censitários. Imagine, por exemplo,
um quartel que abriga apenas 30 moradores, localizado em área urbana densa. Este quartel, portanto, não formará sozinho um setor censitário classificado como quartel e base militar. Ele estará em um setor censitário mais abrangente e classificado como não especial. Áreas de interesse operacional, AIOS. Além das áreas instaladas até aqui, que configurarão setores censitários, o Censo Demográfico 2022 contará com áreas diferenciadas, independente dos setores censitários, chamada áreas de interesse operacional indígena ou quilombola, apenas para fins da operação censitária. Essas áreas não compõem setores censitários, mas permitem assinalar áreas em que pode se existir domicílio ou agrupamento domiciliares ocupado por população indígena ou quilombola. Caso seja verificada, antes ou durante a coleta, a presença de agrupamento indígena ou quilombola, deve ser aplicado os mesmos procedimentos operacionais e metodológicos aplicados às áreas setorizadas como indígenas ou quilombolas, disposto no Manual do Recenseador, PCT. Caso seu setor censitário, em azul, foto, pertença total ou parcialmente a uma área de interesse operacional indígena ou quilombola, o mapa do setor no seu DMC mostrará as AIO, retângulo mais claro na foto. Essas áreas são carregadas automaticamente no seu dispositivo móvel de coleta, DMC. E as entrevistas realizadas nessas áreas contarão com perguntas específicas que serão automaticamente apresentadas no DMC. Está aqui a foto, marcada em azul e em branco, exemplo de área de interesse operacional na tela do dispositivo móvel de coleta DMC. Identificando a área de coleta. Quando for iniciar o seu trabalho como recenseador, você receberá um mapa e uma descrição textual do perímetro do seu setor censitário, que fornece informações para você se orientar dentro da sua área de trabalho. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Atenção! O mapa do setor censitário é a representação gráfica da área geográfica em que o recenseador realizará o trabalho do censo. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem, obtida por satélite, da área do setor e das áreas que o rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor, para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do setor em campo e para o trabalho de coleta. Analisar esse mapa com cuidado e atenção é o primeiro passo para garantir a qualidade do trabalho. É importante, antes de analisar o mapa, compreender alguns conceitos e elementos essenciais para a sua utilização. Então, o mapa vai ter o geocódigo, vai ter o título e o nome das vias. Conforme a figura aí.
o limite do setor, informações, a face, escala, referência, norte, a legenda apresenta símbolos ou referência a elementos que serão encontrados no mapa por meio de cores e estilo de representação gráfica. Quanto a isso, pessoal, você deve ficar tranquilo, porque isso será bem esclarecido lá no treinamento presencial, que até então, se eu não me engano, acho que vai ser do dia 18 de julho, do dia 18 a 22 de julho. A escala é a relação de proporção entre o tamanho de um objeto no mundo real e o seu tamanho no mapa. Uma escala de 1,50, acho que é isso, significa 1 centímetro no mapa correspondente a 50 cm. Na realidade, 50 metros, por exemplo. A imagem de satélite serve para a identificação dos elementos do terreno, tais como ruas, quadras, grandes construções, etc. As informações adicionais sobre o setor censitário descrevem as estruturas territoriais, conforme mostra as páginas 25 e 26, que caracterizam o núcleo urbano, aglomerado rural e terra indígenas. Então, se você tiver dúvida, pode dar uma olhada lá na página 25 e também na página 26. Para interpretar adequadamente os mapas utilizados em seu trabalho, você precisa saber também o que são coordenadas geográficas, para que cada ponto da superfície da Terra possa ser localizado em um mapa. Foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado de Sistema de Coordenada Geográfica. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto da superfície da Terra por meio de dois valores, latitude e longitude. Esses serão obtidos através de um receptor de sinais de satélite, como o GPS integrado ao seu DMC, e serão um importante recurso para o trabalho no setor. Veja abaixo os conceitos. Saiba mais. Latitude é o afastamento medido em graus da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ele vai de 0 a 90 graus e pode ser norte ou sul. O Brasil é um país cortado pela linha do Equador e, portanto, também possui latitudes norte obtida na região norte do país. Longitude é o afastamento medido em graus no meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Todas as longitudes do Brasil estão a oeste de Greenwich. Atenção, as coordenadas capturadas pelo DMC podem conter imprecisões em relação à sua posição real, de até 10 metros em média. Famoso delay. Mapa Municipal Estatístico. Além do mapa do setor censitário que você receberá em mãos no posto de coleta, será afixado um exemplar do Mapa Municipal Estatístico. Você deve consultá-lo para saber onde o seu setor censitário se localiza no município. A partir disso, você poderá planejar os meios de acessar o setor censitário. Utilizando o mapa do setor censitário. O mapa do setor censitário, sendo uma representação simplificada da realidade, nem sempre representa todos os elementos visíveis em campo. Se todas as informações sobre um dado território estivessem representadas no mapa,
certamente não conseguiríamos fazer sua leitura. Em virtude disso, os especialistas do IBGE selecionaram para constar no mapa somente os aspectos necessários para orientar seu trabalho de entrevista no censo. Para realizar o trabalho, é essencial que você identifique sua posição no mapa e certifique-se de que está localizado dentro do perímetro do setor censitário. Para isso, é necessário que você interprete corretamente o mapa seguindo essas etapas. Perímetro, pessoal, é essa linha azul. Então, você vai estar aí dentro do seu perímetro, que é aqui, tá vendo? Perímetro é isso aqui, dentro do perímetro. Então, você vai estar aqui dentro dessa marca azul aqui. Esse é o seu perímetro, ok? Então, esse é o mapa do setor urbano. Confirme a numeração do setor, bem como os demais itens do seu documento de descrição. Identifique o ponto inicial e o perímetro do setor. Identifique os acidentes topográficos, rios, serras, lagos, etc. Caso existam, além de outros elementos visíveis no terreno que sirvam como referência. E reconheça tanto as vias de circulação que fazem parte do setor, quanto as que não fazem parte. Esta deve ser reconhecida desde que estejam próximas aos limites do setor censitário, ou seja, vias de acesso a ele. O mapa do setor censitário, portanto, serve para que você consiga localizar os domicílios e estabelecimentos que pertencem à sua área de coleta. Em muitos casos, o recenseador não terá em sua lista prévia o registro de todas aquelas unidades que existem no local e que deve ser recenseada. Nesse caso, o mapa do setor oferece indícios de onde elas estão. Cada mapa do setor censitário possui um número de geocódigo do setor censitário salvo. Esse número serve para identificar e diferenciar os setores censitários. Além disso, seus limites serão destacados na cor indicada pela legenda e a sua área aparecerá sem preenchimento, enquanto as áreas dos setores vizinhos aparecerão coloridas. Você também verá mais indicações de face em linhas destacadas dentro da área do setor, conforme a cor indicada pela legenda. Você receberá o mapa do setor censitário em dois formatos, digital, no DMC, e em duas vias, em papel, uma com imagem de satélite e outra apenas com os limites e demais informações. Embora tenham formato diferente, ambos são igualmente importantes e possuem praticamente as mesmas informações do setor. Identificação geocódigo, perímetro, organização interna. E o aplicativo do DMC possui, particularmente, a função de exibir a posição em tempo real do recenseador no terreno. Em algumas situações, a realidade do setor pode ter sido modificada depois da geração do mapa, como troca de nomes de vias, aparecimento ou desaparecimento de faces ou de quadras inteiras. Se durante o seu trabalho de campo você encontrar alguma modificação entre as informações do mapa em papel e aquelas encontradas no terreno, sinalize-as no mapa e atualize as informações da face no aplicativo do dispositivo móvel de coleta. Essas alterações são essenciais, pois vão ajudar a atualização dos mapas a serem utilizadas em atividades de pesquisa posteriores. Atenção!
Procure registrar nos mapas as divergências encontradas e comunicar ao seu supervisor ou ACM para que ele avalie e tome conhecimento das mudanças encontradas no setor. Guarde o mapa em papel com cuidado e zele por sua integridade, porque ao término da coleta, os mapas deverão ser devolvidos ao IBGE e enviados para a supervisão de base territorial, que vão promover devidas atualizações. Em alguns casos, o desenho dos limites de um setor censitário pode estar desatualizado em relação às imagens do satélite. Isso acontece em decorrência do material que foi utilizado para fazer o mapeamento e não representa, necessariamente, erro de limitação do setor censitário. Por isso, é recomendável conferir a área a ser coletada, comparando a descrição que o IBGE oferece dos contornos do setor com análise de seu respectivo mapa. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós voltaremos falando sobre descritivo do setor censitário. Até lá!